Fala pessoal, e o Neto, hein, que mandou a real aí a respeito do time do São Paulo, a respeito do Roger e muito mais. Ficou interessado? Quer saber tudo que ele falou aí a respeito do time do Tricolor Paulista, as últimas informações do São Paulo, a preparação do São Paulo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E rapidinho aqui, tá pessoal? A gente comenta aqui, né, a cada 5 minutos a gente comenta 10 segundos por conta da regra do YouTube, tá? A gente faz isso por conta do YouTube. Tem muita gente se doendo aí, que a gente faz um comentário ou outro a cada 5 minutos, né? E as pessoas aí xingando, achando ruim. Outra, mano, se não quer assistir, se não quer escutar, vaza. Procura outro canal e vai pra lá. Agora também, se você não consegue ouvir 5 segundos ou 10 segundos de um cara a cada 5 minutos, procura um médico que certamente você está doente, beleza? Esse é o recado. E agora vamos aqui pro nosso vídeo. Mas o que vocês estão fazendo com o Roger é muita sacanagem. Imprensa. Vocês querem o quê? Tirar ele. Vocês querem tirar ele? Mas por que vocês querem tirar ele? Porque ele é negro? Porque ele não é o padrão do treinador? Não faz média? Vamos lá, o que ele é ruim, vai? Na nomenclatura, de falar, o gauchês dele, a humildade dele. O que vocês estão fazendo com o Roger é desumano para um ser humano. Criticá-lo porque escalou escalou, tá tudo bem. Agora, vocês do São Paulo e a covardia da assessoria em relação ao que faz com ele, isso é desumano. É desumano fazer isso com um cara maravilhoso. Um treinador de capacidade. E que precisa, mas aí o João Martins, auxiliar, vocês pagam pau. O John Textor, vocês pagam pau. O cara que foi assumir o Vasco lá, o Pinto, depois o outro de bonezinho, vocês pagaram pau. Treinadores portugueses que vieram aqui, não fizeram absolutamente nada, vocês pagam pau. Treinador que saiu do Cruzeiro e falou que precisava de um tempo e assina com o outro, vocês pagam pau. Um cara que é jogador brasileiro, craque de bola, um treinador de capacidade técnica, tática de visão, mas vocês querem acabar com a vida dele? A torcida do São Paulo? Vocês não são torcedores do São Paulo. Porque se vocês pensam assim, vocês querem o mal do clube. Vocês têm que vaiar o presidente, o ex-presidente, o financeiro, o Rui Costa, o Aidar, o Pimenta. Não o Marcelo Portugal Gouveia. Porque esse foi o maior presidente da história do São Paulo. Vocês têm que vaiar esses caras. Esse aqui vocês têm que bater palma. Vamos, Roger, a gente vai. Aqui é São Paulo. Você é um monstro. Vamos lá. Não é fácil, não. Vocês não podem fazer isso com ele. É o que eu penso. Souza, Pedro Martelli e Léo. Craque, eu também concordo contigo. Você contestar o Roger pelo o futebol que o São Paulo está apresentando, que para mim deu uma piorada. Alguns jogadores caíram muito de rendimento. Isso é válido. Isso é válido. Agora, você vaiar antes do jogo, vaiar durante o jogo, porque não foi ele, não é ele que bate o pênalti, não é ele que erra o Vamos lá, gol. quanto era pra ser o jogo ontem? 4-0. 5-0. 5-0. 5-0. Quem perdeu o pênalti? O Caleri. Quem perdeu o gol? Caleri. Quem não conseguiu jogar do jeito que deveria jogar? O Caleri. Aí a galera, o que a galera tem que falar? Aí ele é culpado? Eu não acho que seja pela cor dele ou pela opção política dele. O que eu acho é que assim, o Roger já veio contestado porque assim, ele veio contra a vontade da torcida. Mas assim, ele não tem culpa. Quem tem culpa foi quem trouxe ele. E quem trouxe ele foi o Rui Costa. E a cobrança tem que ser em cima do Rui Costa, não de quem está na beirada do campo. Se o Rui Costa foi na 25 de março, se o Rui Costa foi no shopping, se o Rui Costa passear na 13 de maio, se o Rui Costa for no Bamboa, no escândalo, ninguém sabe quem é ele. Mas o torcedor conhece bem, porque ele está lá Só a torcida organizada, Souza. Só o lado político. O torcedor do São Paulo, do Corinthians, o torcedor do Palmeiras, do Santos, não é o torcedor que tá ali. A torcida é outra, irmão. Mas o torcedor tem que se atentar para isso, porque essas pessoas que têm feito mal ao clube. Então se eu... Desculpa, Souza, você que tem a voz do São Paulo, se eu fosse vocês da Independente, da Dragões, grita o nome dele, pô. Incentiva ele, seus otários. Não, É ele que vocês têm que incentivar. Vocês estão dando margem para as pessoas que fizeram coisa errada. Bota ele lá em cima. E o torcedor, a organizada do São Paulo, foi no CT e pediu a saída dele. A grande questão é essa.
que quando o torcedor vai lá e faz o Mas o barulho Lucas pro ninguém presidente... fala nada, né? Que não joga, ganha 2,5 milhões, que só machuca. Que fez esse barulho contra o Rui Costa, o presidente tá fazendo vista grossa. Mas nem é Pra o presidente, torcedor. Souza. Ele nem é presidente. Mas ele tem a caneta. Mas tem a caneta, mas você não sabe se é bique. Porque se fosse bique, é diferente. Olha, Às vezes ele tem Mont Blanc. Foi ele que errou esse gol aí? Às vezes ele tem Mont Blanc. Olha aí, foi ele que errou esse gol do Cauli? Cauli precisa jogar bola. Também chegou do Bahia, não tá jogando nada. Poxa, e não é o cara. Ah, foi o cara que escalou? Foi, tudo bem, ele que escalou. Conteste ele dentro de campo. Agora, você tem que cobrar quem tem que ser cobrado. E a bola da vez agora para ser cobrada é o Rui Costa. Rui Costa que fez isso. Foi contra aquilo que o torcedor queria. Então, para mim, a cobrança maior é isso. O torcedor não queria... É uma coisa, né, Souza? Quando uma assessoria coloca o nome do Crespo e que você vai... Não, isso eu falei. Mas Isso o que... eu falei. Eu sei que você falou, a gente falou Entendeu? aqui. Todo mundo falou. O que isso fica na cabeça do torcedor? Falta de respeito. Não é só isso. Pô, gente, eu preciso que vocês xinguem ele, porque a gente queria o Crespo. A gente não quer ele aqui. Porque quem faz isso está de acordo e fazendo média com a torcida. Porque eu nunca vi acontecer isso. Pedro Martelli. O Arthur ontem perdeu 2 gols. O Cauli perdeu um gol feito, o Caleri perdeu 2 e perdeu o pênalti. O André Silva, que foi o cara que o Roger colocou, foi o cara que sofre o pênalti, que faz a jogada do pênalti. Eu tenho feito jogos do São Paulo, vem uma sequência boa aí na Rádio Bandeirantes, eu nunca vi isso, cara. O menor culpado do São Paulo é o Roger Machado hoje. Não é ele que perde os gols. E ontem, se ele tivesse colocado A, B, C ou D, de qualquer jeito, ele seria vaiado. O torcedor tem direito de vaiar. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que a culpa do São Paulo estar vencendo só por 1-0 é culpa do Roger Machado? Vocês acham que o Caleri por perder gols não tem culpa? Outros jogadores por jogar mal não tem culpa? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Mas não estava corretamente. Né? Lembra quando o São Paulo jogou aqui contra o Atlético Paranaense? Era o Crespo, não era? Era. Se eu não estiver errado, Copa do Brasil. O que aconteceu? São Paulo foi eliminado. Não, mas o primeiro jogo aqui... São Paulo ganha o jogo e depois perde a volta. E o que ele fez? E perdeu o gol pra caramba. Bem parecido com esse jogo. Foi o Crespo, né? Foi igualzinho, irmão. Bem parecido com esse jogo. Lembra disso? Bem parecido com esse jogo. Sabe uma coisa que chama atenção? Faltava um depoimento. O Luciano foi o melhor jogador em campo ontem e deu um depoimento. Falou, ó... Ele tirou a responsa do Roger. Ele falou, a gente precisa melhorar, a gente tem que dar o respaldo pro Roger. Tava faltando isso. Porque senão o torcedor ficava com a impressão de que os jogadores também não queriam o cara. Sabe que eu acho isso? Eu acho isso uma coisa... Eu acho que entrevista é legal, não sei o que, tal e coisa, mas eu acho assim, eu acho que uma torcida da grandeza do São Paulo tem que torcer pro São Paulo. E só abraçar não adianta não também, não. Pra não mim, adianta só abraçar. Treinador... Eu quero abraçar. Não precisa abraçar treinador, até porque treinador não é irmão com o jogador, não sai junto. O treinador é funcionário igual. O que precisa é a torcida do São Paulo ter um entendimento que a cobrança é errada e atrapalha os jogadores, atrapalha todo mundo. E é por que é isso, Léo? E abraça no vestiário. Isso. Porque nessa hora o treinador fica totalmente isolado. O jogador abraça no vestiário, publicamente não mostra. O dirigente que contratou e falou... E quando eles ganham, aí a assessoria mostra, o coach mostra os jogadores, mostra aquela verbalização. Olha, aqui nós jogamos por não sei o quê, a gente ama. Não, mentira. Jogar futebol é uma coisa tão teta, é uma teta jogar futebol. É uma teta. O duro é quem não joga futebol e tá. Porque quando o Roger chegou no São Paulo, o Rui Costa falou que o Roger era o treinador dele. Então agora que o Roger está numa situação delicada, é que apareça o dirigente. Porque antes de tudo, ele é o chefe do treinador. Ele tem que ser um líder. Ele tem que demonstrar isso através da postura dele. Não é o que a gente vê no São Paulo. Você pode questionar as escolhas do Roger quanto a questões de campo, se o São Paulo tem que jogar com 2 pontas mesmo, se ele destruiu o trabalho que era feito pelo Crespo. Mas ontem... Eu preciso te perguntar, se ganha um jogo de 3-0, ele é vaiado? Não. A culpa não é dele, né? A culpa é dos caras que erraram os gols. Não, a culpa é de todo mundo. Eu acho que é dele também. Que erraram os gols. Eu acho que é dele também. Eu acho que o treinador faz parte da engrenagem. Eu acho que ele tem responsabilidade, mas não é essa responsabilidade que os caras estão querendo dele. Exatamente. Que é um erro. Exatamente. É isso que eu estou tentando entender e passar para as pessoas. Ele está pagando por erros da diretoria de São Paulo. Ele não está pagando porque, sabe, ele está pagando por outras coisas. Insatisfação de camarote, insatisfação de dinheiro, insatisfação que o São Paulo foi colocado à míngua. O São Paulo hoje deve mais de 1 bilhão. E aí veio tudo em cima dele. Isso é muito errado, isso é desumano. É desumano. Eu posso criticar... Por exemplo, o Fernando Diniz, ele não tem 5 jogos invictos em relação a gol? Não tomou gol ainda. Pô, eu dei pau nele aqui? Eu, como comentarista?
naquilo que eu falei 40 minutos e vocês Não, também? não. Alguém deu pau nele? Não. Nem a torcida. Por quê? Porque a torcida sabe o que ele tá passando com esses caras. E você tem que entender isso. E aí veio do soberano. Vocês não são mais. Vocês não são mais os soberanos. Não são. Não são. Ou volta para querer ser, para buscar a identidade do São Paulo, que é monstruoso, um dos maiores clubes do mundo, mas não em cima dele. Porque isso é injusto. Isso é sacanagem. Bota ele falando. Gostaria de ouvir, né, do torcedor, porque essa manifestação com tanto peso, né? E ela não veio agora em função dos resultados ou não boas atuações, né? Ela foi anterior à minha chegada, né? E ela só aumentou nesses 40 dias que eu estou aqui, né? Sinceramente, o sentimento que eu tenho é de muita tristeza, né? Eu gostaria de compreender, né? Porque eu tenho certeza que eu estou sendo julgado mais do que pelos resultados, né? O momento, o contexto do clube também está entrando nessa conta. Às vezes na batalha o comandante ele veste vermelho, né? Para ninguém ver que ele está ferido. Cara, é muito sacanagem com esse menino. Covardia, velho. cara. É covardia. A covardia da torcida, é covardia de vocês todos, e principalmente da assessoria do São Paulo. Ô, assessoria do São Paulo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não adianta vocês mandar ligar aqui, não deixar jogador vir aqui, não deixar entrar. Eu não tô nem aí pra vocês, cara. Que, Cascão? Isso aí não muda nada pra mim. Palmeiras, que tentou me derrubar aqui, seleção brasileira, treinador que tentou me tirar aqui da Band, Corinthians, que um monte de gente já fez coisa pra mim. Não muda nada pra mim, cara. Não adianta. Eu vou defender o que eu acho justo. E vocês defendem aquilo que vocês acham, não precisa defender do meu jeito. E é assim que toca a banca aqui. E é assim que é, porque fazer isso com ele é desumano com São Paulo. Não é desumano só com ele. Talvez a gratidão que eu tenha pro São Paulo seja diferente de vocês que trabalham aí debaixo com o computador. Assessoria medonha, invisível, ridícula, que em nenhum momento tranquilizou esse cara quando colocou o Crespo lá. E quando tirou o Crespo, que não deveria nem ter saído do São Paulo, quando deu uma entrevista para a ESPN. Quem que vai na ESPN só? Qual é o time que só? Quais os jogadores que vão só? Cara, porque um time igual o São Paulo, um time de tradição, tem os piores dirigentes da história nos últimos anos. E não é só agora, tá? Tem muitos anos atrás aí que o São Paulo tem um dos piores dirigentes da história do clube. Por que um time como esse passa por isso? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. E com todo respeito à ESPN, ao Plihal, que eu amo, a todos vocês da ESPN. Nem todos, porque tem uns caras lá que eu não gosto. Tem um lá que falou que eu não ia ser ninguém, tirou sarro de mim numa faculdade. Pô, eu vou na GV, dar palestra. Eu nem sabia quando os caras me contaram. Eu falei, o que é GV? É o Getúlio Vargas, né? É uma baita faculdade, né? Fiquei sabendo agora também, não sabia. Aí eu vou na Mackenzie. Onde mais eu fui, cara? Várias aí, muitas. De só graúdo. Só gente rica. Não adianta querer fazer o que vocês estão fazendo com ele. O que vocês fizeram com o Muricy. De não dar respaldo, de não dar voz. Essa diretoria tem matado os ídolos do São Paulo. Essa é a realidade. Tem matado e o torcedor comprando essa briga, né? Cobrando as pessoas erradas. O torcedor Ele tem que ser cobrado. Não tem. Pra mim, tudo certo. Ô, craque, pra mim o time piorou dentro de campo. Piorou. Eu vou deixar bem claro isso. Piorou. Agora, o grande culpado disso tudo não é ele. Tem 6 vitórias. Não é 4 derrotas e 1 empate. Ele tem 19 pontos. É ruim isso aí, vocês acham? Mas você tocou no ponto, pra mim é fundamental. Qual seria? Discurso. Porque quando o Crespo falou sobre os 45 pontos lá atrás, ele incomodou muita gente no São Paulo. Isso. Porque a diretoria do São Paulo trabalha E como que ele caiu, não foi por causa da entrevista inteira, foi só por causa dos cortes. Exato. O Rogério também Porque fez a mesma O coisa. Rogério também. Porque- Quando falou da piscina, lembra? E o outro também, o Luiz Gustavo, que tá agora no Atlético Paranaense, Também. foi um dos que falou a Porque verdade. não Então pode falou a falar dos verdade do São cardeais. Paulo. Ah, não pode falar, tem que fazer média, né? Tem que fazer média. Não termina, Porque o Léo. discurso da diretoria do São Paulo é ilusório e o discurso do Crespo era realista.
O discurso da diretoria é o do soberano. Nossa, aqui é o São Paulo. Enquanto o São Paulo caminhar dessa forma, não vai chegar a lugar nenhum. O Crespo falava a verdade para a torcida do São Paulo. E para a diretoria isso é inadmissível. E vocês da Dragões, vocês da Independente, vocês têm que usar uma outra estratégia para que o São Paulo possa... Tem que parar de fazer política. Que, por sinal, o futebol hoje é negócio. A gente sabe disso. Futebol é negócio. Futebol é ingresso, futebol é camarote, são shows e outras coisitas más, né? Tá certo. Garotinho, hora de virar o jogo. Guru Crédito tem o passe perfeito. Pó! Ó, pó! Isso mesmo, ó, canhoto, ó. Até pra bater aqui eu sou bom, irmão. Perfeito pra você. Taxas a partir de 2% ao mês e a oportunidade que você precisava para marcar gols, muitos gols na sua vida financeira. Quando o imprevisto aparece, e aparece pra todos nós, é como um pênalti, pode ser desafiador. Mas com a Guru você tem tranquilidade, você não pensa que você vai perder, você não pensa que você vai fazer coisa errada, porque quando você pensa que vai fazer coisa errada e quando você acha que vai perder, não, dá pra fazer o gol. Você tem a chance de bater e de marcar. Não tem burocracia, é rápido, simples, seja pra resolver aquela despesa extra ou realizar um sonho. O crédito é a virada de jogo que você estava esperando. E o melhor de tudo, a TQSLT está negativado como eu faz 10 anos, pode ser pré-aprovado. E o seu momento de brilhar na arena, não fique de fora. Entre em campo com a Guru. Tem carteira assinada? Contrate agora e transforme a sua vida financeira. Acesse gurucredito.com.br. Contrate agora. Guru, o crédito do trabalhador brasileiro. Crédito consciente faz a diferença. É isso aí, vai lá. Vamos lá. Espera, Cascão. Espera. Calma. Você como ídolo. Rogério Ceni, Luiz Fabiano, monstro. Careca. Meu Deus do céu. Vocês pagam... Fala eu, tá? Eu pago pau pro Pedro, pago pau pro Yuri Alberto, eu pago pau pro Gabigol. Tô falando eu, tá? Pago pau pros caras, mas vocês não viram o Careca jogar, né? Vocês viram? Vocês sabem quem foi Careca? Quem foi Miller? E vou falar uma coisa pra você. Eu não sei, e nem quero discutir isso muito, se o Miller não foi melhor que Ronaldo e Romário. Não sei. Se colocar a carreira do Miller, jogou muito no São Paulo, olha o silêncio aí. Aí, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no Cruzeiro, 3 Copas do Mundo. Se reinventou como jogador. Perna esquerda, perna direita, gol, tudo, ganhou tudo. Campeão do mundo. Vocês não sabem quem é o Miller. Mas vocês sabem quem é o quê? O Caleri. Toca no Caleri que é gol. Olha só a fraqueza do São Paulo. Vocês contrataram o Arthur. Vocês acham que o Lucas é protagonista e ídolo do São Paulo? Olha como vocês são pequenos. O Lucas não é ídolo do São Paulo. Ele se tornou ídolo porque ele saiu e deu sorte lá no Tottenham. Ídolo do São Paulo é o França, é o seu Gino, Roberto Dias, Valdir Pérez, Oscar, Dario Pereira, Pedro Rocha, Almir. Agora, se vocês do São Paulo pensam assim, vocês são um desprezo por torcedor. Não, Roger. O que você pensa em relação ao que acontece? E você que sabe muita coisa, não. Por que o São Paulo está numa situação como essa? E o Roger é o culpado? Craque, o São Paulo tá... Pessoal, vocês concordam com o Neto aí? Vocês acham que o Neto tá certo nessa fala? O Neto, a gente discorda de muita coisa que ele fala, mas nessa fala agora, vocês acham que ele tá certo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Nessa situação por causa de má gestão, né? E já faz muito tempo isso, né? E o que escondeu muitas coisas foi título de Copa do Brasil, né? Supercopa, Campeonato Paulista. Para quem é São Paulino, das antigas, isso é pouco. Para um clube tão gigante que tem 3 mundiais, 3 Libertadores, que não tem nem 100 anos de história ainda. Agora, o torcedor precisa, eu tenho falado sempre aqui, o torcedor precisa cobrar quem verdadeiramente merece ser cobrado. Você pode pai, você fala da Casé. Eu falo em todo lugar. Fala com os caras da Casé que a próxima vez que eles meterem a porrada no Leandro Guerreiro e ficar fumando maconha lá fora, eu vou entregar todo mundo, eu vou levar meu grande amigo, meu sargento Vitor. Vai ficar lá na rota. Os caras da Casé. Avisa os caras da Casé. Avisa o Casimiro, hein? Vou avisar. A próxima vez, Casimiro, eu vou pegar o seu jogadorzinho aí. E aí? Então o torcedor precisa se atentar muito a quem tem que cobrar. A cobrança agora Quem tem que cobrar, Souza? O Rui Costa. Hoje é o Rui Costa. Quem trouxe o Roger pra cá, contra a vontade da torcida, é o Rui Costa. Mas quem mandou embora
o Crespo? O Rui Costa. Eu acho que o grande erro não é trazer o Roger. É mandar embora. É, mas É mandar embora o Crespo, gente. O Roger estava no mercado. Porque se tivesse o Dorival Júnior no mercado antes, quem estaria no São Paulo? Dorival. pega o exemplo do Flamengo. Mandou embora o Felipe Luiz, multicampeão. Trouxe o Leonardo Jardim, que é um Mas baita já estava treinador. conversando com ele. Não. A gente pode Não, discutir lógico, afora. lógico. Mas hoje não se fala mais sobre o Felipe Luiz. Porque Não. você trouxe um técnico de Que- ponta. Isso. Você trouxe o Roger Machado, que não era consenso dentro da torcida do São Paulo. Como é Então, o por que caso do você- Fernando Diniz, hein? Isso tem um Se o grande Fernando problema. Diniz perder 2 jogos, aí vai ser contestado por todo mundo. E pra mim, o grande- Não é mais ou menos isso? Então, pra que você mandou embora? Se você não tem um nome que vai chegar e a torcida realmente vai entender, ó, acho que a troca foi uma Foi melhor. legal. A 4 torcida do milhões, São né? Paulo Foi. olha e não nota Quê? uma melhora. 4 milhões a multa do Crespo, também tem essa, né? Tem um grande Não, problema. fora o que devia pra ver ele na primeira vez, Pedro tá, Martelli. Você trocaria? Não, eu não trocaria. Eu acho que não era o momento para fazer isso. Colocaram o Roger na fogueira, mas eu faço a pergunta que você fez. Se fosse o Dorival, essa pegação esse é o no grande pé, problema. essa pegação no pé, Não ia acontecer. Ó, esse é o grande problema do São Paulo. Qual seria, Souza? Então fala pra todo mundo. O Dorival tá fora. Tá livre. Tá livre do mercado. E o torcedor vê no Dorival uma esperança muito grande, mas o torcedor não entende que esse time do São Paulo, esse elenco do Talvez São Paulo, por isso que o Dorival não quis ir pro Botafogo, né? oscila bastante. Mas esse o Dorival tá na dele, certo? esse time do São O Paulo- Tite não fez isso? fez. Dorival tá na Fez, dele também. fez. Se cair o Roger amanhã e ver o Dorival, não é culpa dele. É. O torcedor precisa entender uma coisa, entendeu? O Dorival vai chegar, Tá aí. não vai conseguir fazer, vai... Não, mas eu tenho uma ideia, Souza. Não perca raciocínio. Futebol, televisão, tudo que a gente precisa ganhar. Se a gente não ganhar, irmão, a gente Exatamente. tá morto. Em todos os sentidos da vida nossa, né? E quando você não ganha, e qualquer que seja a derrota, ela se transforma de uma maneira muito forte. Aí vem o que o Léo disse. Pô, mas espera aí, eu tiro o Crespo, eu trago o Roger, que já antes de ser contratado, ele já vem a milhão, os caras chegam no pau. Aham. Eu tenho condição de dar pra ele a mesma condição do Crespo? Não, porque ele não tem isso. Ele não tem isso. Mas o treinador que chegar lá não vai ter essa condição. Então, mas é aí que eu tô te falando. Aí, se eu tenho a convicção que o Crespo foi o errado de falar as coisas, eu vou trazer o Roger, pô. Não! Por isso que o Rui Costa tem que Então, pagar a coisa. Então, mas é aí que veio a parada. O que foi pior pro São Paulo não é trazer o Roger. Foi mandado embora o Crespo. Crespo. E aí o Rui Costa tem que ser mandado embora junto. E o torcedor não quer perder essa oportunidade. Daqui a pouco o Dorival tá empregado em algum clube, aí você manda o Roger embora e vai atrás de quem? Eu acho que isso pesa muito pro torcedor. Agora, o torcedor tem que entender uma coisa. Esse time do São Paulo, esse elenco do São Paulo, é o mesmo time que quase tomou 10 do Fluminense. Não tomou 10 porque o Fluminense tirou o pé Não é tomou, no Maracanã. Tomou. Tomou, eu falei. Tomou, não é? Tomou. Tomou isso. Tomou. É Propaganda, nordestino. da Parmalat, da Eu sou Parmalat, nordestino, então o sotaque às vezes... Então fala. Tomou. Tomou. Tomou quase 10, tomou 6, porque o Fluminense tirou o pé. Mas esse elenco também foi o elenco que, na Libertadores com o Zubeldia, ficou mas invicto. mandou o cara embora, que é o Zubeldia, que tá arrebentando no Fluminense. Que seja claro. O Crespo caiu porque a gente não tolera um treinador com o discurso que ele tinha. Aqui no São Paulo a gente pensa de outra forma. Isso. Ok. Ninguém falou nada. Beleza, mas seja claro e diga isso. Porque o que derrubou o Crespo não foi campo, Não. foi discurso. Foi o que ele falava nas coletivas e fora de campo. Que era a verdade. O dirigente pode até não Os caras concordar. não gostam, Tudo bem, ele tem esse direito. Ele pode chegar o Rui Costa poderia ter chegado e falado, ó, a gente não tolera treinador com discurso de 45 pontos pra fugir do rebaixamento. São Paulo é muito grande. São Paulo é muito grande Nós somos pra isso. pequenos, mas o São Paulo é grande. Então, tudo bem. Beleza, mas assuma publicamente de que foi por causa do discurso. Não que foi, o Luan no jogo contra o Palmeiras, foi Tal do isso, vídeo, aquilo. né? Do futebol argentino. Seja claro, o Crespo caiu por causa disso. Assistir isso, Pedro? Parece que na eliminação, o Paulo cai no Paulistão, aí você tá voltando no busão, o cara tá vendo o campeonato argentino, né? E tinha surgido o nome dele no River, né? No Boca ou no River? No River. No River. Climaço, né? Foi culpa do Roger o resultado ontem, a gente fala sobre isso, tá? E a Mari e o Jailson vão analisar. Eu chamo o Edu Afonso também na conversa, para o Edu atualizar as informações e a situação do treinador e também o seu próprio depoimento, Edu, você acompanha já. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Roger está a um empate de ser mandado embora do time do São Paulo com toda essa pressão da torcida, né? Com toda essa pressão da mídia? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham?
Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. São Paulo há tantos anos, não à toa é também o presidente aí, pelo menos da turma da imprensa, é o presidente aí do Super CT. E aí, Edu, é o seguinte, você já viu vaias, já viu aplausos para treinadores, mas uma situação como essa vivida pelo Roger, você já tinha visto, Edu? Bruno, tudo bem? Boa tarde. Nunca. Tô quase 30 anos, vou completar 30 anos no final do ano de cobertura do São Paulo. Nunca vi. Olha que a gente já teve aqui alguns técnicos de bem menos nome do que o Roger, com trabalhos bem, digamos, piores do que o Roger, tudo mais. Claro que com a ausência de resultados as críticas aumentam, mas assim, logo na chegada, no anúncio, já tem uma campanha que prossegue mesmo com quase 60% de aproveitamento, e se a gente avaliar o São Paulo, olhar para o elenco e olhar para um time que é quarto no Brasileiro, que é líder do seu grupo na Sul-Americana e que tem uma vantagem pequena, é verdade, mas uma vantagem na Copa do Brasil, realmente a pressão é muito grande. Mas o que eu posso te garantir, que eu apurei já ontem, no início da madrugada lá no Morumbi, e hoje pela manhã, não há nenhuma chance de mexida neste momento, nenhuma chance. Nem no Roger, que foi vaiado bastante ontem, nem no Rui Costa, que teve ali como foco, desde a véspera do jogo, a torcida organizada, com faixa, com protesto aqui na frente do CT, com conversa, inclusive, no lado interno, com o Rafinha e com os jogadores. Os próprios atletas, ontem, após a partida, meio que chamaram para eles a responsabilidade do apenas 1-0 contra o Juventude. A gente acompanha o Luciano e o Rafael falando sobre o trabalho de Roger Machado. Ele passa segurança, ele fala pra gente jogar com tranquilidade, com calma. Ele até pede que, se a torcida for cobrar, que cobre ele, né? Ao invés de cobrar a gente, pra gente poder desempenhar bem, né? E conquistar as vitórias. Ele se comunica bastante, ele passa vídeo, ele tem um trabalho muito bom, né? Lá nos treinamentos. E espero que ele consiga reverter essa situação aqui e dizer também que a gente tá junto com ele. Nós temos toda a confiança do Roger, ele sabe disso, o grupo inteiro gosta muito dele e valida muito o trabalho de todos. Então, o que vai acontecendo devagarzinho, e tenho certeza que vai acontecer, a gente transportar o que a gente vem trabalhando, que não é fácil, porque são poucos dias de trabalho em meio de de jogo a cada 3 dias, transportar o que a gente vive, o que a gente trabalha dentro do CT para dentro de campo. Muito bem, tá então o Rafael e também o Luciano, 2 líderes do grupo, um líder por tempo, por artilharia, outro um líder silencioso, mas que fala muito. Bem, para fechar, Bruno, o que vem pela frente são 6 jogos longe do Morumbi. 2 com o mando do São Paulo, já sábado contra o Mirassol e na semana que vem contra o Bahia, um em Campinas e outro em Bragança, tem show no Morumbi. E 4 fora de casa, uma viagem desgastante à Colômbia, outra ao Chile, o Corinthians na Arena Itaquera e o Juventude lá em Caxias do Sul. Não é uma sequência das mais agradáveis, Bruno. Não é, Edu, e a gente vai falar sobre ela, tá? Continua aí com a gente vai chegar nessa sequência, nesse futuro do Roger no São Paulo, mas a gente aproveita antes e fala sobre o que aconteceu e o que tem acontecido com o Roger e com o São Paulo. Tela vocês sugeriram pra gente ontem, né, Mari? Esses números, então, de finalizações e os gols esperados do São Paulo. Contra o Juventude, então, 19 chutes, 2 gols esperados. Contra o Vasco, 10 chutes, 2,7. Olha só, número mais alto ainda contra o Vasco de gols esperados. E contra o O'Higgins, menos. Ontem, assim, de novo, o São Paulo teve várias chances até de ampliar a vantagem, não conseguiu, incluindo, claro, o pênalti perdido já nos acréscimos, mas teve bola na trave, teve finalização em cima do goleiro, e aí cai na conta do Roger. Já cairia, né? Assim, cai na conta do Roger antes mesmo dele chegar. Então, assim, falávamos ontem, né? Independentemente do resultado, cairia na conta dele, porque o torcedor não quer ele ali, né? Parte da torcida, né, do São Paulo não quer ele ali, e isso vai se estender pro próximo jogo e pro próximo jogo. Eu espero que não, de verdade, assim. Eu acho que ontem pode ter chegado num limite gigante, assim. Talvez ele conseguindo resultados agora numa sequência fora de casa, como o Edu falou, pode mudar o panorama, que a torcida direcione, né, a indignação com a diretoria, para a diretoria, na verdade, porque eles que têm muita responsabilidade com o momento do São Paulo, de tudo, né? O Roger, acho que ele pode ter uma rejeição pensando no trabalho, na maneira dele, né, de trabalhar, mas ainda assim é o cara que está tentando trazer resultados para o São Paulo diante de várias dificuldades. A gente falava ontem, né, um meio de campo que ele encontra um formato muito bacana, ele sofre com jogadores ausentes por conta de lesões, enfim, acho que os problemas do São Paulo vão muito além
né? A gente fala da base, a gente fala de Cotia, a gente fala das vendas, enfim, muita coisa, dívida, enfim, muita coisa que o Roger, ele carrega para além do que ele deveria carregar, porque ele é muito rejeitado pela torcida. Então, eu acho que os jogadores ontem chamam a responsabilidade, mas eu acho que também influencia, né? No desempenho do time. Ele mesmo falou, né? Claro. Os jogadores, eles também sabem o que está acontecendo e bate ansiedade porque eles sabem que o resultado é importante. Mas foi um bom jogo do São Paulo, eu achei, assim. Eu até pensei que o Roger poderia ser criticado porque ele demora para mexer no time com um jogador a mais. Não, essa avaliação pode ser feita. Exatamente. E eu pensei assim, você ter ali uma certa insegurança de colocar tanto o time pra frente, e aí, né, seria muito pior se ele sofre um empate ou se ele sofre uma virada. Mas assim, pensei que ele poderia ser criticado por isso. Mas ontem extrapolou qualquer situação de campo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do São Paulo que nos últimos jogos tem vencido, né? Mas não tem convencido. Né? A gente vê aí o time do São Paulo vencendo e não convencendo, lógico, perdeu pro time do Vasco em São Januário, né? Mas nos últimos jogos o São Paulo tem vencido. Né? São Paulo vinha aí de algumas vitórias, né? Então, muito importante. São Paulo vinha de vitórias. Lógico, tem essas oscilações, mas o Roger Machado tem feito um trabalho mediano ali, mediano para bom, digamos assim. Tem vencido, lógico, quando vence é 1-0, né? Placares mínimos, mas colocar a culpa toda no Roger, eu acho uma baita de uma trairagem, né, da torcida. Porque ontem teve um pênalti, não foi o Roger que foi bater, né? Não foi o Roger que foi lá e escolheu o batedor, né? Os caras já têm essa hierarquia aí, porque tem que ser o Caleri. Ah, mas o Caleri tá cansado, mas ele quis bater, pô. Se ele tivesse cansado mesmo, ele tinha falado, ó, tô mal, minha perna não tô conseguindo, coloca outro jogador aí pra bater, e depois se explicava, né? Agora o cara puxa a responsabilidade, perde o pênalti, vence por apenas 1-0 e a culpa é do treinador. Lógico, muitos estão se falando que o Roger errou em ter deixado o Caleri e ter tirado o Luciano, mas é aquilo, o treinador viu, o treinador analisou e achou melhor, optou melhor por ter tirado o Luciano, mas não necessariamente por isso o Roger tem que ser a principal pedra do time do São Paulo, né? O principal alvo de ser jogado pedras do time do São Paulo. Acho que tem muita gente aí que está merecendo sair, né? Principalmente o dirigente que fez a burrice que fez em ter tirado um treinador, né, que estava fazendo um bom trabalho e ter colocado outro que não era a unanimidade da torcida, né? E principalmente agora, né, que com o Dorival Júnior no mercado, os caras simplesmente vão forçar a saída do Roger aí a qualquer momento, principalmente torcida e parte da mídia. Vocês concordam, discordam? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, lógico, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.